Bem-vindos todos ao nosso primeiro Júri de Direitos Humanos do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de Naviraí. É com muita alegria que eu apresento esse projeto de fugir da ideia de que o júri é restrito às matérias de direito penal e processo penal e falar sobre a penalidade nos direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente pensa em soltar pessoas, né? A gente não pensa em prender. Existe um direito à punição nos direitos humanos, de que pessoas que cometeram atos contra os direitos humanos sejam punidos? Se sim, qual punição e qual justiça nós buscamos? É a justiça da vingança? De achar alguém para culpar? Ou é, às vezes, a justiça de não ter ninguém para culpar? Certo? Antes da gente começar, uma breve anedota. Até setembro do ano passado, setembro de 2023, eu era servidor público e eu dava aula também. Um dia, na UFGD, eu sou professor lá também, eu dei uma aula de Direito Internacional Privado. E eu dei uma aula, sabe aquelas aulas com má vontade? Quando o professor está com má vontade? Quando eu saí de lá, eu falei, eu nunca mais vou dar uma aula assim na minha vida. Em outubro, eu pedi exoneração e hoje estou só como professor. E muitas vezes eu questionei a minha escolha, se eu fiz a escolha certa. A turma de vocês, a segunda série, especialmente os meus extensionistas, me convenceram de que eu fiz a melhor decisão da minha vida, pois eu me relembrei o que é se estar vivo e o que é fazer o que você ama, que é dar aula. E eu agradeço a todos vocês por causa disso. Voltando ao nosso tema, os meninos emasculados de Altamira. Altamira é um município consideravelmente grande em questão territorial, mas muito pequeno em questão populacional. Ele foi palco de uma série de crimes e atrocidades cometidas contra crianças. O caso de Altamira é tão importante para a questão dos direitos humanos no Brasil, primeiro porque ele deu luz, posteriormente, à primeira federalização, em que a Polícia Federal tomou para si a competência de investigação, com todos os problemas que vieram com isso, e também a questão de como acontecia a proteção das crianças e adolescentes no interior do Brasil, fora das grandes metrópoles, e o que acontecia em razão disso. Em Altamira, meninos com idades entre 8 e 14 anos foram encontrados, eles foram sequestrados, mutilados e mortos entre os anos de 1989 e 1993. Pode passar. As vítimas, no total 6 mortos, 3 sobreviventes e 5 desaparecidos, eram meninos pobres com idades entre 8 e 14. Eles foram despidos, emasculados, daí vem o nome Os Meninos Emasculados de Altamira, e com sinais de violência sexual, muito deles. Emasculação, que é o que dá o título ao nosso júri, é o ato de extirpação da genitália externa masculina, pênis e escroto com seu conteúdo testículos. O ser humano ou animal perde a capacidade de cópula e reprodução. A emasculação é a remoção de pênis e do escroto, os órgãos sexuais masculinos externos. É diferente da castração, inclusive no processo se utilizou muito o termo castração. A castração é apenas a retirada do saco escrotal, não a retirada total da órgão genital. Contaremos a história aqui apenas para contextualizar o júri da primeira vítima, o Jaenes da Silva Pessoa, filho mais velho de Juarez Gomes Pessoa e Rosa Maria Pessoa, nascido em Altamira no dia 12 de junho de 79, ele tinha 13 anos quando saiu uma manhã para tocar gado do pai e desapareceu. 2 dias depois, em 3 de outubro de 92, seu corpo foi encontrado com extremos sinais de violência, além de cortes no pulso e a retirada de um globo ocular. Ele havia também sido emasculado. As outras vítimas, José Sidney, encontrado morto próximo ao Aeroporto Velho. O segundo sobrevivente, do qual omitimos o nome porque ele é uma pessoa que não deseja se expor, ainda mais pelo constrangimento que envolve toda a situação da emasculação, sobreviveu. Ailton Fonseca do Nascimento, 8 anos de idade, desaparecido em julho de 91, foi encontrada apenas sua ossada. Vandiclei Oliveira Pinheiro, no dia 23 de setembro de 1990, foi sequestrado por 3 pessoas que o amarraram a uma árvore,
o emascularam, se viciaram e estupraram. Sobreviveu e hoje está em tratamento médico. Judirley da Cunha Chipaia, 13 anos de idade, emasculado e morto no 1º dia de janeiro deste ano, no caso, 1991. Jaenes da Silva Pessoa, 13 anos, nossa primeira vítima, desaparecido dia 1º de outubro de 92, encontrado morto 2 dias depois. Como funciona o júri? O nosso sistema de júri ele é bifásico. Primeiro, nós temos uma fase com o juiz de direito, como qualquer outro processo, em que é avaliado se existem indícios suficientes para que essa pessoa seja julgada pelo tribunal do júri em si. O processo passa por oferecimento de denúncia, aceitação, contestação, e o juiz pode ter 4 decisões. Pronunciar, ou seja, determinar que seja dado seguimento ao júri; impronunciar, ou seja, a pessoa não dá o seguimento, ou seja porque foi alterado ou não; absolvição sumária, quando o juiz, logo nessa fase, já vê que não há provas suficientes para que seja dado andamento, ele é automaticamente absolvido sumariamente; e a desclassificação, quando se estabelece que um crime não é homicídio doloso, homicídio contra a vida, então ele não será julgado pelo júri. Após a fase de juízo, em 18 de março de 94, o promotor Roberto Pereira Pinho recomendou a impronúncia de todos os réus, com exceção de Valentina de Andrade. De acordo com a análise do representante do Ministério Público, apenas ela deveria ir a júri popular. A recomendação de Pinho deixou muita gente chocada em Altamira, pois não era a decisão esperada. O caso já havia estampado páginas de jornais de grande circulação, sido tema de matérias de TV e ganhado notoriedade nacional. Existia também pressão de fora do país, os observadores de direitos humanos. A reação à impronúncia veio da assistência de acusação. 10 dias após a alegação, o advogado Antônio César entra com um pedido. Ele, no caso, era advogado da família do primeira vítima, o Jaenes, e ele consegue que todos os acusados fossem a júri, sendo eles Amailton, José Amadeu, Carlos Alberto, Aldenor, Anísio, Césio Brandão e, finalmente, Valentina de Andrade. Quase 3 meses se passaram até o juiz responsável ler e analisar todas as alegações finais. Finalmente, em 20 de junho de 94, ele concordou com a assistência de acusação e decidiu que os 7 réus seriam julgados pelo Tribunal Popular. Valentina de Andrade foi escolhida por ser o rosto deste caso, querendo ou não, a pessoa que ficou mais conhecida em razão deste caso. E, por isso, nós optamos, porque senão não seria 15 horas de júri simulado também, em focar só nela, por ela ser a grande parte desse júri. Brasileira, considerada líder e principal figura do grupo Lineamento Universal Superior, chegou a ser suspeita do desaparecimento do menino Leandro Bossi em 15 de janeiro de 92, em Guaratuba, no litoral do Paraná. A polícia, no entanto, não conseguiu provas concretas e ela nunca foi formalmente acusada pelo caso. Valentina era, como foi formada pela acusação, a suposta mandante das emasculações. E, por isso, ela foi vista pelo Ministério Público como a principal responsável pelo que aconteceu. Como vamos funcionar agora? Pessoal do primeiro ano que quer ser jurado, por favor? Podem vir aqui? Pode vir aqui. Aparecer na TV, sua mãe vai ver. Diga o seu nome, por favor, e série. Flávia Carvalho de Souza e eu sou da primeira série de Direito. Certo. Como funciona o júri, pessoal? Nós temos 25 jurados e o conselho de sentença, quem vai decidir quem vai ser inocente ou culpado, ele é escolhido entre esses 25. A acusação tem direito a negar 3 jurados e a defesa 3, de maneira injustificada. A acusação aceita a primeira jurada? A acusação? Aceita. Pode ir. Ali a folhinha também, com a caneta. Segundo. Seu nome? Miguel Gonçalves de Oliveira, primeira série. Acusação aceita? Defesa aceita? Não, os dois têm que aceitar. Os dois aceitaram. A gente recusa a primeira. Certo. Pode retornar, então. Aceito o segundo. Aceita o segundo? Aceita? Recusa o segundo? Ok.
Eles querem me dar trabalho hoje. Beatriz Teixeira Cândido, primeira série. Acusação? Defesa? Aceita. Rian Silva Caires, primeira série. Acusação? Defesa? Aceita. Pode ir. Agora, pessoal, vocês vão aprender que quem não vai voluntariamente vai ser intimado pelo oficial de justiça a comparecer a júri. Maria Clara Lustre. Pode repetir seu nome para sua mãe ver você na TV. Maria Clara Lustre da Silva, do primeiro ano. Acusação? Defesa? Aceita. Emily Santos Xavier. E já pode vir também Antony Manuel. Seu nome? Emily Santos Xavier, primeiro ano. Acusação? Defesa? Aceita. Pode ir. Antony Manuel, primeiro ano. Acusação? Recusa. Acusação já usou duas, vocês já usaram uma. Certo. Isabela Emily Matos. E também Casey Alice. Casey Alice. Se encontra? Ali. Isabela Emily Matos. Acusação? Defesa? Recusa. Duas. Pode subir. Casey Alice Queiroz. Acusação? Aceita. Pode ir. Faltam dois, então. Vamos lá. Matheus Guiogt, dos Santos Lopes. E depois Stephanie. Matheus, primeiro ano. Acusação? Defesa? Aceita. Mais uma, então. Stephanie Santana, do primeiro ano. Acusação? Defesa? Recusa. Agradeceu. Gabriela Marins dos Santos. Gabriela Marins dos Santos, primeiro ano. Recusa. Mas, meu Deus, gente, não vai sobrar gente aqui. Maria Eduarda Passos e Maria Eduarda... Um nome húngaro, provavelmente. Como? Ucraniano? Tá, vamos do lado do outro, hein? Só pode mais uma cada um. 4, 5, 6. Já foi 3 vocês? Maria Eduarda Passos Aquino, primeiro ano. Aceitam? Pode ir. Fechou. Está dispensada do serviço de júri e terá que cumprir horas extracurriculares depois. Ok. O conselho de sentença é quem vai. Eles são o foco aqui. Eles vão convencer eles da tese ou da acusação ou da defesa, e no final eles vão votar se declaram a ré inocente ou culpada. Infelizmente, gente, a gente fez isso de última hora. Eu ia chamar o pessoal de artes cênicas lá da UFG deles, iam chorar aqui, ia ser mó legal, mas infelizmente não conseguimos, vamos ficar só na imaginação mesmo. Eu inicio, primeiro será a declaração inicial da acusação e declaração inicial da defesa, 5 minutos para cada. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar a defesa e agradecer aos discentes e docentes presentes aqui hoje. E, claro, aos excelentíssimos membros do júri. Saibam que a sua função como guardiões da justiça é de extrema importância. E peço para que os senhores e senhoras levem em consideração nada mais que sua consciência.
onde o real autor seja punido por seus crimes bárbaros, a fim de tranquilizar os corações dos familiares, que clamam por um julgamento que revele a verdade e traga paz às almas das vítimas. Passamos ao caso dessa noite. A acusada é Valentina de Andrade. Trata-se da líder do Lineamento Universal Superior, de maneira abreviada, Luz, sendo a acusada trazida formalmente a júri popular pelos crimes contra a vida e integridade física. No caso dos meninos emasculados de Altamira, com a tipificação do crime e a tese apresentada pela acusação, sendo a de homicídio qualificado pelo emprego de tortura, a partir do disposto no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º. Assim, é combinada e esperada que a pena aplicada ao caso seja de 32 anos de prisão, em regime fechado, tendo em vista a autoria intelectual da acusada nos homicídios qualificados pela tortura e pelas vítimas serem menores de 14 anos, seguindo o Código Penal, artigo 61, inciso 1º, e artigo 121, inciso 9º. Dadas as informações, gostaria de avisar a todos que o caso trata de uma extrema violência infantil. Então, se algum espectador se sentir desconfortável com algum tópico disposto por nós, recomendo que saiam, tomem um ar, bebam uma água e depois retornem ao júri. Com o devido aviso, a acusação agradece a posição atual concedida a meros discentes do 3º semestre e inicia o júri simulado dos casos dos meninos emasculados de Altamira. Boa noite a todos. Boa noite, Vossa Excelência, aos jurados, aos membros da acusação. Bem, nós somos da defesa e nós estamos aqui para contradizer a acusação, que vem alegando que Valentina de Andrade é a mandante ou a cabeça por trás dos crimes dos meninos emasculados de Altamira. Bem, o que iremos comprovar aqui hoje é que as acusações contra ela são infundadas e baseadas em preconceito, além de uma investigação falha. Valentina de Andrade é uma pessoa dedicada às suas crenças espirituais e filosóficas. Ela fundou a LUS, o Lineamento Universal Superior, onde ela traz críticas ao cristianismo, sendo uma delas a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que ele deixa pessoas boas sofrerem tanto? Bem, no livro ela também promove uma filosofia de vida baseada na verdade não cristã, trazendo outros meios de ver a concepção da humanidade e do mundo, não a maneira natural que nós vemos. Em nenhum momento, em seus ensinamentos dos livros, ela incentiva a violência, a prática criminosa ou a tão falada emasculação. Pelo contrário, ela fala que crianças e pessoas de bem devem ser cuidadas, principalmente as crianças, por elas serem seres puros e que absorvem as energias negativas. Bem, os senhores aqui presentes, a defesa contesta que não há provas concretas que liguem Valentina aos crimes cometidos ou aos réus já condenados. A promotoria não apresentou qualquer evidência física ou testemunhal que coloque Valentina nas cenas do crime, ou sequer como mandante a longa distância. As acusações dispostas são construídas sob suposições e preconceitos, não fatos. Valentina já vem sendo alvo de preconceito devido à sua crença não convencional, desde o caso do Leandro Bossi, no Paraná, cujo é seu estado de origem. Esse preconceito influenciou diretamente na investigação, que se concretou mais em sua crença do que nas evidências datadas sobre o fato. A cobertura midiática sensacionalista também contribuiu para criar uma imagem negativa de Valentina, influenciando na opinião pública e nos procedimentos investigativos, algo que não pode ser aceito. Valentina tem álibis sólidos que comprovam sua ausência nas cenas do crime durante o período que ocorreram os mesmos. A investigação policial foi marcada por erros e inconsistências claras. A má interpretação dos fatos é evidente e houve pressa em apontar culpados, e não em resolver o caso de fato, o que se tomou a levar conclusões precipitadas. Em resumo, digo que as acusações contra Valentina de Andrade são infundadas, baseadas em preconceito, na falta de provas concretas e na ausência de uma investigação correta. E, com isso, solicitamos a absolvição da ré, Valentina de Andrade, com base na ausência de provas conclusivas e na presunção de sua inocência, pois não há ligação dela com Altamira há anos. Ainda faço um apelo aos jurados e à Vossa Excelência, peço que a justiça prevaleça sobre o caso. Obrigado.
Iniciamos agora o período de argumentação. A acusação terá seu tempo, a defesa seu tempo e depois a acusação de novo e a defesa de novo. Em qualquer momento que for ultrapassado o tempo, será concedido tempo extra a outra parte que foi prejudicada e a qualquer momento pode ser levantada a questão de ordem para informar alguma coisa que foi feita de maneira incorreta ou ilegal. Inicialmente, a acusação quer dar a voz àqueles que não poderam ser ouvidos, aqueles que foram torturados e sofreram e que seguem sofrendo até hoje, as vítimas e seus parentes. No início, fomos apresentados ao caso de Jaenes, mas ele não foi o único. Jurdilei da Cunha Chipaia era um menino indígena que no dia 1º de janeiro de 1992 desapareceu. 2 dias depois, dia 3 de janeiro de 92, encontraram o corpo de Jurdilei. Sua garganta estava cortada, os órgãos sexuais arrancados. Seu corpo apresentava muitos ferimentos e um claro sinal de violência sexual. Jurdilei foi a primeira vítima, cronologicamente, dos crimes chamados os casos dos meninos emasculados de Altamira. Eu pergunto a vocês, membros do júri, se vocês conseguem visualizar esse menino? Um menino que tinha toda uma vida pela frente, sonhos a realizar, experiências por viver. Vocês sabem o que ele estava fazendo quando ele desapareceu? Ele tinha ido tomar um banho no igarapé, conhecido como Copiúba, na beira de uma chácara. A chácara onde eles estavam comemorando o Ano Novo. Foi no dia 1º de janeiro, lembram? Ano novo, vida nova, certo? Para Jurdilei, não. Ele foi uma criança que teve sua vida interrompida de forma cruel, sofrendo agressões, sofrendo tortura, sofrendo uma violência sexual. Uma criança, um ser puro. Mas ele não foi o único. Vieram outros após ele. Pedro. Pedro não é o nome real dessa vítima, a qual foi emasculada em 1989. Na época, ele foi chamado de o segundo sobrevivente dos ataques. Sim, felizmente tiveram sobreviventes, mas a que custo? Ao custo de seu pai Amadeu sentir a dor do desaparecimento e de ver seu filho emasculado, ao custo do menino ter lembranças que até hoje o atormentam. As únicas recordações que Pedro possui do caso é de acordar em um terreno abandonado, encoberto por matos e folhagens, extremamente debilitado, ensanguentado e muito ferido na genitália. O menino Pedro atualmente é uma pessoa que carrega traumas e vai carregar para o resto da sua vida, ao ponto dele não querer nem mesmo ser ligado a esse caso. Outro sobrevivente que eu quero destacar é Vandiclei Oliveira Pinheiro, o qual foi atacado por um grupo de pessoas aos 9 anos de idade. Ele recebeu um forte golpe em sua cabeça e caiu ao chão, retiraram sua bermuda e com uma faca que possuíam, cortaram fora seus órgãos genitais. Vandiclei, ele perdeu seus sentidos mediante a dor. O menino Vandiclei foi o único que teve seus órgãos sexuais completamente removidos e sobreviveu. E para a recuperação de suas genitálias, teve que passar por intensos tratamentos médicos, até hoje. A vocês, membros do júri, eu digo, se coloquem no lugar de Cesário Pinheiro, pai de Vandiclei, que teve que passar horas, dias, meses de sua vida no hospital, vendo seu filho de apenas 9 anos sofrer, passar por cirurgias intensas para tentar recuperar seus órgãos genitais, para tentar ter um futuro onde esse trauma não exista, essa imagem de ser sequestrado por um grupo de pessoas e torturado, sumir da mente de Vandiclei. Isso nunca será possível. Mas uma história que eu quero trazer a vocês é de Ailton Fonseca do Nascimento. Foi uma criança que desapareceu em 1991, onde houveram buscas por todos. Seus familiares, amigos e conhecidos da família procuraram. Todos procuraram. Irene Nascimento, sua irmã mais velha, era a principal figura por trás dessas buscas. Porém, apenas depois de 46 dias, e eu repito, 46 dias de agonia e ansiedade para Irene, encontraram a ossada de Ailton. Apenas a ossada, perto de alguns pertences pessoais. Após isso, a ossada foi enviada à capital de Belém, mas nunca mais retornou à família. Irene nunca conseguiu enterrar seu irmão mais novo, uma criança que nem mesmo o corpo completo foi achado. Eu devo informá-los que até hoje, 30 anos depois,
Eles sofrem por não terem conseguido enterrar Ailton. Por fim, eu quero trazer ao conhecimento de vocês, membros do júri, a história que mais me marcou. Clebson Ferreira Caldas foi mais uma vítima desses casos horríveis. Ele desapareceu em novembro de 1992. Mais uma vez, um menino que apenas tinha 12 anos tinha desaparecido. As buscas foram intensas. Maria Esther Ferreira Queiroz, irmã do menino, e Maria Ferreira de Caldas Sobrinho, mãe de Clebson, com 50 anos na época, lideraram as buscas em meio a seu próprio desespero. Essas buscas, muitas pessoas se perguntavam se Clebson realmente existia. E o porquê disso? O povo de Altamira é um povo simples. Altamira é uma cidade simples. E muitas vezes não faziam registros de seus filhos ao nascer. Dias depois, o corpo de Clebson foi encontrado. E agora, eu quero que vocês ouçam esse áudio que foi retirado de uma matéria do SBT da época, no momento em que encontraram o corpo de Clebson. Esse é o desespero de Maria Esther. Esse foi o exato momento em que Esther, a irmã mais velha, encontra o corpo de seu irmão, onde, segundo relatos da própria Esther, o cadáver não tinha os olhos e os órgãos genitais muito menos, além de que ele apresentava um grande buraco na região do seu estômago. Visualizado tudo isso, eu finalmente apresento a vocês, senhores e senhoras do júri, a mandante por trás desses crimes mórbidos, Valentina de Andrade. Valentina de Andrade liderava o Lineamento Universal Superior, como já dito. Esse culto, se assim podemos chamá-lo, pois Valentina, a partir de seus pensamentos perversos e distorcidos, trazia ensinamentos aos quais levaram à morte de todas essas crianças. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6º, traz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Eu digo a vocês, membros do júri, torturar e matar crianças excede qualquer tipo de liberdade religiosa. Essa crença distorcida vai além de um culto, ou seja lá o que ela pregava em suas reuniões, as quais eram apenas para propagar ideais criminosos. Citadas as reuniões de Valentina, a qual ela fazia, nós podemos agora apresentar a todos, o qual nós consideramos a principal testemunha do caso, Edmilson da Silva Frazão. Para nós contextualizarmos aos membros do júri e aos espectadores, vamos contar todo o testemunho que Edmilson deu às autoridades de Altamira. O Edmilson ele foi chamado para depor sobre um homem cujo nome era Anísio Ferreira de Souza, um médico acusado de atuar no caso dos meninos emasculados. Ele começa relatando que já conhecia o doutor Anísio, pois o irmão do seu Edmilson já tinha trabalhado para ele como pintor na clínica do doutor, sendo o nome do irmão de Edmilson, Daniel da Silva Frazão. A partir daí, Edmilson relata que, em encontro ocasional no posto Serra Dourada, um posto conhecido da cidade, Edmilson foi convidado pelo doutor Anísio a participar de um suposto culto de espiritismo, que ia acontecer na parte da noite, em sua chácara, no mesmo dia. E assim Edmilson foi. Ele realmente participou dessa reunião, chegando lá por volta das 7h30 da noite. Ele foi até a chácara, que era localizada no quilômetro 2 de Altamira, e entrou numa sala onde ele viu que tinha um tipo de iluminação diferente. Haviam 3 velas de cor preta. Eram velas de 7 dias e 7 noites, posicionadas no chão. A primeira em cima de uma lata de leite, a segunda em um canto alto, sobre uma pequena prateleira de tábua, com suporte inferior, e a terceira sobre uma pequena mesa, juntamente com um livro fechado. Visto tudo isso, o senhor Edmilson estranhou, mas continuou no local, até que foram recepcionar ele, o doutor Anísio e a esposa do doutor Anísio, e o senhor Antônio Paraná, o qual ele cita em outros relatos, mas eu destaco que ele não é relevante aqui para o nosso relato atual, ou para o caso. Além deles, havia um homem vestido com uma espécie de bata, de cor preta, com mangas compridas, todas fechadas sem botões, e cujo comprimento estendia-se até os joelhos, totalizando ali no local mais ou menos 8 pessoas,
as quais ele percebeu que estavam seguindo ordens de uma mulher, que tinha um sotaque paranaense bem forte. E eu afirmo a todos vocês, essa mulher era Valentina de Andrade, a mulher a qual liderava esse culto. De acordo com Edmilson, ele dizia que eles iriam criar uma nova religião, e que eles deveriam orar. Assim, todos começaram a rezar, e foi onde o senhor Edmilson aproveitou para fugir do local, junto a uma outra pessoa, que ele não conhecia. Horrorizado com tudo, ele foi embora. Tendo em vista o depoimento de Edmilson, cabe dizermos que Valentina estava em Altamira e propagou seus ideais distorcidos por encontros que fazia. Encontros esses que apresentavam claros sinais de rituais, como as velas e as vestes, vistas por Edmilson. Assim, eu sinto que devo demonstrar aos presentes aqui hoje provas de como a mente da mandante de crimes horrendos funcionava. Valentina de Andrade morava originalmente no Paraná. Lá foi suspeita do caso de Leandro Bossi. E, a partir disso, policiais fizeram buscas em sua casa e procuraram fatores que demonstrassem essa visão distorcida de Valentina de Andrade. Pois bem, senhoras e senhores, ela nunca foi acusada por falta de provas, mas, nesse caso, é diferente. Vocês se recordam das vestes que Edmilson relatou? Pois bem, foram encontradas vestes na mala da caseira de Valentina. A caseira se chamava Elizabeth Weigert e ela estava despachando uma mala cheia de roupas do Paraná para a Argentina. E por que para a Argentina? Muitos seguidores dos ideais distorcidos de Valentina eram argentinos. Ela falava e escrevia em espanhol perfeitamente. Muitos de seus materiais foram produzidos em espanhol. Tendo isso em mente, eu gostaria de apresentar a todos aqui presentes as imagens dessas vestes. As imagens que foram encontradas com a caseira de Valentina de Andrade. Essas fotos foram tiradas para a revista Veja, na edição do dia 29 de julho de 1992. Vocês, membros do júri, conseguem visualizar a semelhança com que as vestes que Edmilson relatou? Uma espécie de bata, de cor preta, com mangas compridas, todas fechadas sem botões, e cujo comprimento estendia-se até os joelhos. A exata mesma roupa que Edmilson da Silva Frazão viu naquela noite estava com a caseira de Valentina. Pode passar. Outras também foram encontradas. Uma clara prova que Valentina era a mandante dos crimes de Altamira. Contudo, Valentina de Andrade não apenas tinha as vestes em sua casa. Valentina também escrevera obras que ressaltavam essa crença deturpada. Pode passar. Deus, a Grande Farsa, publicada em 1985, contém cerca de 205 páginas. Esse livro demonstra os claros pensamentos de Valentina de Andrade. O livro também descreve claros atos mórbidos da humanidade, em trechos como humanidade, doenças, misérias e fome, humanidade, religiões, dogmas escuros e pregações, humanidade, crenças, adorações, mitos e castração. Outros materiais produzidos por Valentina foram diversos desenhos que demonstram violência contra crianças e fetos, sendo todas as escritas em espanhol. Observem essas imagens. Desenhos encontrados na casa de Valentina. A violência contra crianças claramente representada. Pode passar. Crianças e fetos. A violência que ela tinha contra eles. Outra representação é de Deus como um demônio. E um outro desenho, pode passar, o qual demonstra a cabeça de uma mulher empalada junto a uma cruz e uma pirâmide. Dessa forma, eu encerro e afirmo a todos vocês, membros do júri, e quem está assistindo, e aqui presentes hoje, Valentina de Andrade foi a autora intelectual dos crimes dos meninos emasculados, os quais ela idealizou, mandou torturar e matar cada uma daquelas crianças. Finalizo minha fala por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou só reiterar o pedido para o silêncio, pessoal, para não atrapalhar.
Se pegar de novo, vai tirar o nomezinho, vai perder as horas, e se você não formar, a culpa é minha, então você me manda a ameaça depois. Mas, por enquanto, mantenham silêncio. Agora, defesa, 15 minutos também. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a acusação aqui presente, o júri e o excelentíssimo juiz Marcelo, que vai acompanhar o procedimento hoje. Bom, é realmente doloroso saber que todas essas vítimas infantis que tinham tanto para viver por aí foram assassinadas brutalmente. E temos que sentir essa dor. Com certeza, não foi coisa simples, foram torturados até a morte, assim como a acusação indicou, mas não podemos utilizar essa dor para se fazer de coitado, para acusar Valentina de Andrade, em que momento algum esteve presente na cidade de Altamira, com os anos apresentados com os assassinatos. Valentina é comprovadamente que ela esteve nas cidades de Curitiba, Buenos Aires e Londrina durante todas as épocas dos assassinatos. Então, não há prova nenhuma que ligue Valentina de Andrade nesses crimes. Mas, antes de começarmos, aprofundar o que a acusação apresentou, vamos prestar atenção o que a Polícia Federal fez em Altamira. Como que a Polícia Federal chegou até Altamira se era um caso da Polícia Civil? É óbvio que os familiares clamavam por justiça. E os mesmos já não acreditavam tanto mais na polícia local, que era civil. Então, a passagem do delegado Brivaldo Pinto Soares Filho destruiu por vez qualquer confiança à população, em relação às investigações. Então, a demanda era que a Polícia Federal intervisse. A crença, que aparentemente era que esses agentes não estariam suscetíveis a influências dos poderosos da cidade, que seriam os principais suspeitos, que não estão nos juros, foram indiciados. Então, numa primeira missão sigilosa da Polícia Federal, que ocorreu entre 17 a 21 de abril de 1993, apresentaram um relatório dessa primeira missão, o ministro da Justiça, em data de 7 de maio de 1993, determinando a intervenção da Polícia Federal. De 25 de maio a 26 de junho de 1993, uma equipe de 7 agentes da Polícia Federal esteve em Altamira para a primeira fase da operação. As denúncias do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças Altamirenses se revelaram tímidas neste momento. A Polícia Federal teve que investigar delitos praticados meses e anos antes, sem laudos periciais, sobre o corpus das vítimas e os locais que foram encontrados com exames cadavéricos incompletos e superficiais, e também omitindo dados importantes para o processo investigativo. Mas, mesmo assim, pela primeira vez, a comunidade altamirense soube o que é uma investigação séria e competente, e deu seu voto de confiança aos agentes que vieram e dispuseram a colocar uma cordialidade que nunca a polícia local tinha conseguido. Então, não é possível saber, no entanto, o que a Polícia Federal fez durante os meses
por um motivo bem frustrante. Por quê? O relatório dos agentes não estão nos autos do processo. É fato que ele existe? O relatório Operação Monstro de Altamira tinha mais de 80 páginas, e sua versão mais importante é datada em 24 de setembro de 1993. Nos autos, todas as operações da Polícia Federal são inviabilizadas. O processo investigativo, depoimentos tomados, diligências efetuadas, assim como o mandato de busca e apreensão, não constam no processo judicial. Então, devemos desconfiar sobre esses relatórios ou o que a Polícia Federal está apresentando nesse júri e qual a veracidade desses fatos e como a PF foi parar em Altamira, né? Então, no início da década de 1990, existe, de fato, um olhar mais atento dos organismos internacionais para a região, né? Sobretudo a preservação dos direitos indígenas. Então, para a gente contextualizar o que estava acontecendo na época, a gente encontra os povos Xingu em Altamira em fevereiro de 1989, que foi marcado por uma grande luta. Foi nessa ocasião em que uma garota indígena chamada Tuiri Caiapó encostou um facão no rosto de um engenheiro branco que anunciava o nome da barragem que planejava construir, Belo Monte. Momento fotografado e a imagem é bastante emblemática até hoje. Então, é diante deste contexto que, início de 1992, o menino Jurdilei da Cunha Chipaia é morto e emasculado. Portanto, não é difícil acreditar que a região onde os garotos morriam de forma brutal era um palco de pressões internacionais, tanto pelas lutas sociais quanto pelos interesses econômicos na construção de usina Belo Monte. Ademais, referente a toda essa intolerância religiosa em cima de Valentina de Andrade, eu quero deixar bem claro para a acusação e para os júris alguns direitos e leis que não permitem isso. Os direitos humanos, em seu artigo 18, define que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Ou seja, Valentina, em momento algum, estava cometendo crime em fundar a luz. O artigo 19 dos Direitos Humanos também define: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. Ou seja, o livro de Valentina de Andrade não é um crime e não liga ela, momento algum, aos crimes praticados em Altamira. A Constituição Federal de 1988, que em seu 5º artigo, inciso 4º, garante que é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Quando falamos de liturgias, as roupas usadas por Valentina de Andrade, assim como a acusação coloca, podem ser apenas para os seus cultos, que, novamente, não liga a crimes cometidos em Altamira. É descabível, totalmente descabível. Também esclarece que Elizabeth confeccionou na Argentina as roupas que foram apresentadas pela acusação e também que foram apreendidas em Londrina, que Elizabeth retirou-as da casa e depositou na rodoviária de Londrina, que as roupas nunca haviam sido utilizadas no Brasil, com exceção de um capuz que foi utilizado por uma membra do grupo em uma apresentação teatral na cidade de Londrina, ocasião
em que não simbolizava as trevas, e muito menos assassinatos. Continuando um pouco mais com a lei, nós temos o Código Penal Brasileiro, em que seu artigo 208 estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar a cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, que é claramente o que a acusação está fazendo. E o Código de Processo Penal coloca que o juiz absolverá o réu mencionado a causa na parte desportiva desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação, insuficiência de prova, absolvição, princípio de presunção e de inocência. Então, passando um pouco mais para a presença de Valentina em Altamira, que houve pequenas vezes, é que, segundo ela, seu marido Diúlio foi a essa cidade nos anos 70, muito antes dos crimes, para construir um hotel, o mesmo conjugado a um posto de gasolina HS. Esse hotel recebeu o nome de Xingu Hotel. 2 anos após a construção, ela esteve pela primeira vez em Altamira e declarou também que todas as vezes esteve em Altamira, ficou apenas hospedada nesse hotel. Passando um pouco, então, mais em análise do seu livro, que nós vemos em que a acusação fez um estudo esdrúxulo, não muito aprofundado, nem sequer tirar o tempo para ler o que estava escrito ou o que a Valentina apresentava dentro desse texto. Apenas querendo causar o terrorismo, discernir a fake news, o terrorismo satânico na população. Então, no documento que a Valentina de Andrade escreve, que é um livro, a gente pode considerar que a obra tem um valor literário e científico nulo, mas é valiosa, óbvio, de ponto de vista de estudo da mente humana. O caderno da autora apresenta ficções com elementos míticos modernos. É evidente a sua fuga da realidade, suas fantasias com seres extraterrestres, energias conscientes, naves espaciais e etc., que escamonteiam suas frustrações emocionais. Ela aponta, por exemplo, que as relações afetivas traumáticas da autora, como o abandono do pai e a separação dos maridos, explicam a visão pessimista que ela tem sobre o mundo. Justamente por isso, Valentina teria, então, se voltado para o misticismo. Então, pela lógica, se a humanidade é tão desumana e foi feita à imagem e semelhança de Deus, então Deus dessa humanidade é, na verdade, desumano, mau e cruel. Ela busca um Deus que seja amor e verdade, cuja criação seja positiva e boa, onde não haja os sofrimentos desse vale de lágrima e o encontra longínquamente nos confins do universo. Na verdade, a Valentina quer uma nova construção do mundo, um mundo pleno do que ela chama de luz, verdade e consciência positiva. Que ela fosse a grande orientadora desse mundo melhor. O trabalho foi duro, mas entendemos também que Valentina diz tantos insultos foi porque a sua vida foi trágica. Ofertou-a exatamente isso em seu livro. Seu palavreado blasfêmico é apenas um fruto da miséria moral que viveu. Mas é justamente isso que ela abomina e não sabe dizer de outra forma. Pois, durante o seu livro, ela abomina a maldade, a violência, assassinato, tortura, suplício, brutalidade, maltrato, opressão, o desamor e a humanidade. Ela, momento algum, foi a favor da violência. E tudo isso significa padecimento, dor e felicidade. Daí, se dizer que esse impresso contenha qualquer incentivo às degradações é imputar uma perversividade onde não existe. Não existe violência. Não existe qualquer coisa que ligue ela a Altamira nos livros. É apenas loucura da acusação.
é retroceder ao tribunal da Inquisição da Idade Média por julgar ela por esse livro, para condenar a autora e por apenas ter a crença diferente das demais pessoas, apesar de, no fundo, estar fundada na mesma ânsia que todos, que é o amor, a solidariedade e demais virtudes, cujo fim é a felicidade. Muito obrigado. Boa noite. Bom, primeiramente, eu queria voltar novamente à testemunha de Edmilson, o que depois de um tempo, na fase de juízo, ele vai ao Ministério Público e muda seu relato. Ele diz que os policiais federais o obrigaram, o coagiram a reconhecer Valentina de Andrade na capa da revista Veja, que foi onde ele reconheceu a mulher paranaense presente naquele culto, e ainda o coagiu a falar que toda aquela seita aconteceu. O que eu digo para vocês, como que é possível um depoimento feito em abril e a Polícia Federal estando em Altamira nos meses de maio e junho do mesmo ano, como é possível eles terem feito isso? A não ser que a Polícia Federal tenha uma máquina do tempo, eu acredito que isso não existe. Bom, 2 dias depois, Edmilson volta novamente ao Ministério Público e ele diz que ele não foi coagido pela Polícia Federal, e sim por 2 parentes de um dos acusados, o Amailton. Junto a esses parentes, eles disseram que se ele não fosse ao Ministério Público e livrasse a barra de Valentina, eles iriam botar bala na cabeça do rapaz. Junto a isso, faria parte do acordo que um dos advogados de Valentina fosse com ele até São Paulo, Frederic Vassef, é o advogado dela, e fizesse uma comitiva de imprensa inocentando a ré. Podemos ver aqui, claramente, que alguns advogados da defesa tentavam inocentar ela de diversas formas. Isso é uma só das manobras da defesa, de tentar dizer que nós, da acusação, estamos infundados sem provas nenhuma. Bom, eu quero voltar a falar de novo da Valentina. O meu colega ele falou novamente do depoimento e eu gostaria de dizer, Valentina foi em 1986 para Altamira, ficou 2 dias até lá. Eu me pergunto a vocês, em 2 dias, não dá para plantar uma semente, realizar um culto, uma reunião onde ela pode falar, espalhar seus ideais, suas crenças hediondas e de extrema violência infantil? 1 dia, 1 hora, basta para você implantar na cabeça de alguém que já tem a mente fragilizada de que é certo você assassinar, emascular e ainda assim torturar as crianças, porque isso é mediante a tortura. A Valentina diz que o Deus da grande farsa é só pesquisas filosóficas, somente ideias, viagens com extraterrestres. Mas me diz, por que ela fala, acautelem-se com as crianças, pois senão elas farão parte da farsa de Deus? Eu não sei se realmente está certa a passagem, mas, enfim. Ela diz para cuidar das crianças, pois as crianças são violentas, o que, inclusive, um dos membros, dos fundadores da seita argentino, o José, se eu não me engano o nome dele, diz que as crianças são violentas. Novamente, lembre dos desenhos, aquelas eram as possíveis capas de livros. Como que um livro que tenha ideias filosóficas poderá trazer aquelas ideias, aquelas capas, aqueles desenhos? Não é possível uma coisa dessa. Bom, eles disseram que a gente está com perseguição religiosa. Mas me digam, perseguição religiosa, uma religião, é de fato normal que uma religião fale que é certo assassinar crianças? Eu acho que não. Não é certo uma religião falar, nossa, emasculem os garotos para que tenham a verdade universal, que assim seja. Gente, não é possível, isso não é religião, isso não é liberdade religiosa, isso não é intolerância. Aonde é que isso é uma religião? Não tem nenhum fundamento. Tudo bem que o início podia ser, ela pode dar essa ideia, mas eu acredito que isso é uma forma de escapar da justiça, falar, eles estão me perseguindo religiosamente, eu só queria fundar minha religião. Gente, que é inclusive, o que é fato, que ela diz para Duílio, seu esposo, que ela estaria em Altamira para fazer, junto com um grupo de argentinos, que ela voltou para lá, em 86, e ela estava com esse grupo de argentinos, e ela disse para ele, estou aqui para fundar minha religião, e também resolver assuntos passados com ele. Bom, eles disseram que Valentina, por ter uma infância sofrida, por ter sofrido, ela poderia ter escrito esse livro, e que ela, por conta disso,
odiava Deus. Mas me digam, você ter uma infância sofrida, você ter sofrido na infância, te impede vai te anular de cometer crimes? Eu não. Assim, você não pode... Desculpa. Você não pode dizer que se a pessoa sofre na infância, ela não vai cometer crime, porque ela é uma pessoa pura. As pessoas que você sabe, os serial killers, que mais são normais, eles sofreram na infância. Os mais comuns sempre têm esse modo em comum. Eles vão citar, provavelmente, ou se não citaram, o relato de uma psicóloga que avaliou o livro de Valentina. Mas me digam, quem mandou fazer esse laudo? Inclusive, quando ela é interrogada para quem mandou fazer esse laudo, ela não responde. Ela diz que não quer responder, mas ela fala, não foi Valentina, nem ninguém. Então, como é que vocês vão saber que não foi manipulado? Quem garante que não foi manipulado esse laudo do livro? Dizendo que não tem nada hediondo desse livro. Não há como vocês garantirem isso. Eles... Nossa, uma coisa que eu esqueci de comentar. Uma coisa muito importante foi achada, junto com as vestes, com os desenhos, um montante de fitas VHS, onde tinha 46 cortes. Mas o curioso é a segunda fita. Uma dos trechos que diz que começa com uma peça onde tem várias pessoas e elas estão assistindo. Em um momento, o homem finge introduzir uma furadeira na barriga de uma pessoa deitada no chão. Em seguida, passa um spray na região da virilha do indivíduo e de lá retira um balão. Um balão na virilha. Claramente, esse balão se retrata de órgãos genitais. O balão e uma salsicha. Retirar um balão da virilha de um homem. O local é bem interessante, certo? Bom, a Valentina, quando é confrontada sobre isso, ela diz que era apenas uma brincadeira e que estavam se divertindo. Vocês podem acreditar? Que brincadeira é essa? Que tipo de brincadeira se faz quando você introduz uma furadeira e faz um claro processo de emasculação? Ela ainda diz que podem trazer os adventistas e que todo mundo faz isso. Olha só, eu acho que não é todo mundo que faz uma brincadeira de emasculação nas pessoas. Bom, as vestes que eles disseram falam que foi usado para peça teatral. Valentina também diz que isso é para peças teatrais e que não há como ser utilizadas para esses cultos. Mas, assim, vestes teatrais como aquelas onde estão completamente desencapuzados e eles não sabem como ou o que estão fazendo, escuras, para crianças. Aquele tipo de veste, vocês acham que é para crianças? As crianças teriam medo. As crianças teriam pavor de ver isso. Não há como você dizer que essas vestes são para peças teatrais. Tá. Eles falam também que o Estado não fez o que deveria, que o Estado investigou friamente tudo isso. Mas com a realidade de Altamira, haviam 2 policiais, 2 viaturas e poucos policiais. Como era possível vocês investigarem completamente um caso? Diversos. Claro, teve falhas, mas olha a realidade de Altamira. Era uma cidade do interior. Dificilmente você conseguiria muita coisa ali. E eu peço novamente, se coloquem na pele das mães, dos pais, das irmãs, dos parentes que perderam irmãos, perderam filhos. A minha irmã, que ficou 46 dias buscando seu filho, seu irmão, e ainda só achou a ossada dele. E ainda foi perdida. Não tem como vocês dizerem que Valentina de Andrade não é a mandante por trás desses crimes. Todos que estavam por ali se revezam entre elas, falam sobre ela. São depoimentos. Como que eles podem me dizer que uma prova testemunhal, que uma testemunha que a reconheceu, não é válida? A Polícia Federal nem estava na cidade. Como que poderia ter sido coagida a fazer tudo isso? Eu lhes peço, por favor, não acreditem que Valentina de Andrade é inocente, porque de inocente ela não tem nada. Ela não é inocente e ela sim. E a seita dela não é religiosa.
É como uma forma de organização criminosa disfarçada de religião. Obrigada. Bom, boa noite, jurados, boa noite, acusação, boa noite, meu excelentíssimo professor Marcelo. Gostaria de começar aqui destacando algumas coisas ditas pela acusação. E eu repito aqui o que o meu companheiro disse, que nunca foi falado em livro algum ou em fita VHS, nunca foi citado morte, emasculação ou tortura de crianças no livro da Valentina. Não pregava isso. Se a acusação se ater a ler o livro e falar a verdade, elas saberiam e elas não estariam aqui disseminando mentiras. É importante também ressaltar que essas fitas VHS gravadas foram encontradas com, acho que mais de 40 horas de fita VHS gravada. E o que acontece? Tem momentos da fita que eles estão jogando, que eles estão brincando, que eles estão comendo. É um monte de coisa gravada. E aí tem uma gravação realmente deles fazendo uma encenação, mas assim, é tão teatral e todo mundo assistindo e com uma furadeira ali. E eu posso muito bem fazer assim, ó, encenar que eu estou atirando em alguém. E eu realmente estou fazendo isso? Eu realmente pegaria uma arma e atiraria aqui na acusação só porque eu estou encenando? Então, essas observações que eu queria fazer. E o meu ponto principal aqui é o depoimento de Edmilson da Silva Frazão. Elas tocaram no assunto, eu acho que elas trouxeram. Edmilson da Silva Frazão foi a testemunha que ligou Valentina aos casos de Altamira. Até aí, ela sofreu uma perseguição no Paraná pelos casos de Leandro Bossi e Evandro, que foi comprovadamente que os responsáveis por esse caso foram torturados para assumir, e Valentina também foi ligada ao caso. Porém, ela nunca foi comprovado nada. Ela não foi processada, o Ministério Público não aceitou essa denúncia, e Valentina, inclusive, denunciou o delegado por perseguição. Naquela época, ela vinha sofrendo uma perseguição tremenda. Bom, o primeiro depoimento de Edmilson foi datado de 16 de julho de 1993. Ele é um depoimento longo, possui umas 9 páginas. No entanto, tem uma passagem muito importante que a gente tem que ressaltar. E eu ressalto também que o depoimento dele é cheio de histórias mirabolantes, fabulosas e incongruentes. Mas eu lerei aqui a passagem principal. A testemunha conta que, em 1991, em uma única oportunidade, foi chamado pelo médico, o médico Anísio, um dos réus, para participar de um culto de espiritismo, que aconteceria naquela noite. O convite havia sido feito em um encontro ocasional entre os dois no posto Serra Dourada. Edmilson aceitou a convocação e, por volta das 19h30, chegou à chácara de Anísio, onde os eventos ocorreriam. Ao entrar na sala da residência, ele notou que a iluminação era obtida através de 3 velas pretas. Uma delas estava sobre uma pequena mesa, junto com um livro fechado, que a testemunha não conseguiu identificar. De acordo com ele, do culto participaram Anísio, a esposa, uma mulher de sotaque paranaense e um homem chamado Antônio Paraná, além de outras pessoas que não conhecia. Todos usavam uma espécie de bata preta fechada com mangas compridas, que se estendiam até o joelho. No início da reunião, a paranaense, que seria a líder do grupo, disse que tinha como objetivo fundar uma nova religião em Altamira e que, para isso, precisava de gente de confiança. Em seguida, Anísio tomou a palavra e convidou todos a orar para um Deus das trevas. Foi neste momento que Edmilson, realmente totalmente desconfortável, saiu da sala junto com outra pessoa que não soube identificar. Mais tarde, um amigo seu de nome Carlos lhe contou que todas as vezes que uma criança desaparecia, um culto era realizado à noite em uma residência localizada na Avenida João Pessoa, próximo ao cais. Bom, vale destacar algumas coisas aqui nesse depoimento de Edmilson e fazer algumas perguntas. Edmilson Frazão não possuía relação alguma com Anísio. O máximo de relação que ele poderia falar que possuía é que o irmão dele trabalhou uma vez para o Anísio. Então, eu lhes pergunto, quem chamaria uma pessoa qualquer para participar de um culto satânico que vai falar sobre morte e emasculações de crianças? Edmilson prestou esse depoimento em 1993. Os fatos relatados por ele ocorreram, segundo ele, em 1991. Era de
era de conhecimento da cidade inteira que as mortes das crianças e desaparecimentos aconteciam desde 1989. Então, Edmilson ouviu de um amigo que toda vez que acontecia aquele ritual, uma criança desaparecia. E já vinha acontecendo esses desaparecimentos e morte das crianças. Então, ele sabia, ele acreditava nisso. Por que ele não foi atrás das autoridades competentes para denunciar, se ele ligou aos fatos? Outra coisa muito importante aqui, que a gente tem que destacar o conceito de falsas memórias, que é um fenômeno natural da mente humana. Quanto maior tempo decorrido após um fato, mais contornos fantasiosos a nossa mente cria em torno dele. Então, sabendo disso, a gente pode confiar em um relato de quase 2 anos depois? Outro fator imprescindível aqui é que Edmilson, em 28 de julho de 1993, voltou para um segundo depoimento. E nesse depoimento foi que, então, ele reconheceu a Valentina de Andrade como a mulher de sotaque paranaense. Ele falou que ele reconheceu a partir de fotos e de daquela matéria da revista Veja, já citada anteriormente, que foram agentes da Polícia Federal que mostraram para ele. Só que, no entanto, os policiais federais estavam em Altamira de maio de 93 a junho de 93. Então, uma questão. O primeiro depoimento de Edmilson foi 16 de julho. Se ele já sabia que Valentina era mulher em junho, porque os policiais federais haviam mostrado para ele fotos e ele havia reconhecido, por que então o mesmo não reconheceu e falou logo pelo delegado na primeira oportunidade que ela era Valentina? Porque ele falou não reconhecer a mulher de sotaque paranaense. Agora, eu queria fazer um questionamento que eu acho que é o que mais vale aqui, que é o de maior valor. Na verdade, eu quero pedir para vocês que pensem num cenário hipotético que a Ré realmente estivesse ali naquele ritual. Ali, orando por um deus macabro, ali falando de uma nova religião. Qual crime ela está cometendo? Edmilson, em momento algum do depoimento dele, falou que ouviu sobre morte, sobre tortura ou sobre emasculações das crianças. No primeiro depoimento e no segundo, ele não tocou no assunto. Ele nunca falou isso. Então, qual crime Valentina cometeria ao estar ali? Eu lhes respondo, nenhum. Embora a conduta de orar por um Deus das trevas seja moralmente condenável por alguns, o direito não é baseado em questões morais, muito menos em questões imbuídas de preconceito religiosos. Gostaria de avançar um pouquinho no tempo para 1995. Em 24 de março de 1995, Edmilson foi até o Ministério Público e procurou prestar outro depoimento. Agora, ele trouxe um depoimento totalmente diferente. Só um minutinho. Ele negou tudo o que disse antes, no caso, o que ele disse em 93, sob a alegação de que havia sido pressionado pelos policiais federais a inventar toda a história. Edmilson explicou que teria sido procurado pelos agentes a partir de um depoimento anterior que deu à Polícia Civil sobre o desentendimento com o ex-PM Carlos Alberto, um dos réis do processo. Não há detalhes sobre o motivo da briga dos dois, o que se sabe é que o evento não teria conexão nenhuma com os meninos de Altamira. A partir de então, justamente pela testemunha ter citado a Santos, os agentes federais passaram a interrogá-lo sobre os demais acusados dos crimes contra os meninos. De todos eles, Edmilson admitiu conhecer apenas Anísio, pois seu irmão já tinha trabalhado com o médico. Mesmo assim, segundo Edmilson, os policiais teriam feito ameaças para que ele ligasse todos os suspeitos do caso a partir da história do culto. Com receio de ser preso ou sofrer outras consequências, ele cedeu e acabou falando, no final, assinou o depoimento sem ler. Edmilson, após o depoimento dado na fase de juízo, saiu da cidade e ele alegou, e depois, quando ele voltou, ele procurou Ercílio, que era o advogado de um dos réis, e contou essa história e foi, então, com o Ercílio lá no Ministério Público dar esse depoimento. Só que acontece outra reviravolta, jurados. Ele volta 4 dias depois e desmente toda essa história, falando que, segundo ele, o que levou a mentir no último depoimento foi a ameaça que recebeu, na verdade, da família de Amailton, o primeiro suspeito. Edmilson disse que foi obrigado por Amadeu,
o irmão, Arnaldo Gomes, e o advogado Ercílio a inventar que sofreu ameaças da PF e a mudar de versão. Caso contrário, eles botariam uma bala na cabeça do rapaz, como afirma o relato. Por isso, naquele mesmo dia, 24 de março de 1995, ele procurou o Ministério Público para depor. Ainda faria parte do acordo de Edmilson fosse até São Paulo e concedesse uma entrevista à imprensa inocentando Valentina. Se o fizesse, prometeu Ercílio que ele receberia em troca R$5.000 de Frederic Vassef, o advogado da Valentina na época. Em 27 de março, a testemunha teria sido apanhada novamente por Arnaldo para acertar os detalhes da viagem. Em certo momento, Edmilson escutou uma conversa entre o irmão Amadeu e Ercílio. Ambos planejavam matá-lo assim que retornasse da entrevista. Em seguida, deixariam 3.000 com a esposa do rapaz e mentiriam que ele teria ido passear em algum lugar. Bom, diante de todos os fatos expostos aqui, diante das mudanças de depoimento de Edmilson, eu lhes pergunto, é válido cercear a liberdade de alguém baseado em depoimentos que mudaram mais de uma vez, além de ter demorado para ser recolhido? O irmão de Edmilson foi questionado durante o processo, durante o inquérito, ele foi questionado se o Edmilson possuía algum desarranjo mental. E ele respondeu que sim, que inclusive médicos falaram para o seu pai que não batesse em Edmilson, pois ele não batia bem da cabeça. Então, vale a pena condenar Valentina de Andrade por depoimentos incabíveis desse cara, que mudou de história tantas vezes. Outra coisa que vale ressaltar aqui é que Edmilson tem um longo histórico criminal. Ele respondia por estelionato e violência contra a mulher, inclusive casos de estupro. Bom, eu gostaria aqui de falar que o princípio que mais se destaca com particular importância no contexto desse julgamento é o indubio pro réu. Esse princípio pode ser traduzido como na dúvida a favor do réu. E ele é uma pedra angular do nosso ordenamento jurídico. O indubio pro réu é um reflexo da nossa humanidade, da nossa consciência coletiva de que errar é humano, mas erros judiciais trazem consequências irreparáveis, custam anos da vida de alguém, talvez vidas inteiras. Devemos perguntar a nós mesmos se os fatos apresentados até o presente momento realmente dissipam todas as dúvidas razoáveis sobre a culpabilidade da acusada. Esse processo todo foi montado em cima de fundamentalismo religioso e pânico satânico, que reside no fundo do imaginário coletivo da população. O Estado não conseguiu fazer uma investigação decente, não conseguiu trazer provas contundentes, explicar os crimes, então eles recorreram a eventos paranormais e entidades religiosas para explicar os acontecidos. Infelizmente, jurados, a igreja ocupou um espaço aqui que era para ser da polícia. Obrigada pela atenção, espero que avaliem. Agora vamos para a fase de alegações finais. Peço atenção aos jurados, pois essas são as argumentações finais que vão decidir se vocês vão julgar a ré inocente ou culpada. Como a gente tem um adiantar do tempo aqui, eu ofereço a tanto a acusação quanto a defesa estender de 5 a 10 minutos a alegação final, se todos concordarem. Todos aceitam? Então, 5 minutos para a acusação e depois 10 minutos para a acusação e depois 10 minutos para a defesa.
Boa noite. Deixa eu só... Pode contar. Boa noite. Bom, queria começar a falar que Valentina não foi aquela que empunhou a faca, cortou as crianças e as emasculou. Ela é autora intelectual, ou seja, a mandante por trás de tudo isso. Ela é quem espalhou suas ideias distorcidas da realidade, que espalham ódio, crueldade, brutalidade. Tudo para que pudesse alcançar o seu objetivo. Novamente, não estamos aqui criticando a religião de Valentina, nem nada do tipo. Até porque isso não pode ser nem chamado de religião. Pois a partir do momento em que se mata criancinhas para se utilizar em rituais, isso não chega nem a ser satanismo, sim má conduta, mau caratismo. Nem podemos afirmar o que é. Sinceramente, espera-se a condenação. Haja em vista uma mulher perversa e com ideias nefastas, como essas, e não deve ser solta. Ora, ela sofreu, ela é um ser humano, porém ela também fez pessoas sofrerem com suas ideias. Ela se juntou a diversos homens que assassinaram sonhos, esperanças, destruíram famílias e deixaram pessoas desoladas, sem amparo, deixaram uma mãe sem um filho, uma irmã que liderou uma busca por 46 dias incansáveis de dor, agonia, para no fim ser achado só ossada do seu irmão. Uma irmã que foi dito a ela que seu irmão não existia, pois ele não possuía registro. Como que isso é um ser humano? Se eles argumentarem que ela não sabia de nada disso, que ocorreu um mal-entendido e que seu livro não havia nada disso, eu me pergunto, qual o motivo da escritura dos livros onde claramente uma pessoa com ideias distorcidas da realidade poderia interpretar de modo errôneo? E se ela fosse ingênua e inimputável, ela não poderia ser julgada. Não deixem de se enganar pelo rosto dela, pelas falácias, como ela era uma pessoa sofrida na infância, que ela sofreu, e que ela não tinha nada relacionado. Coitada, ela não é. Ela é uma pessoa ardilosa, que deve pagar pelos seus crimes. Caros senhores, se vocês não estão convencidos de minhas afirmações, eu peço que me acompanhem, porque agora eu vou demonstrar novamente as imagens dos desenhos encontrados na casa de Valentina. A primeira é a do livro, onde tem uma criança sendo pescoçada, eu acho que seria enforcada, uma criança sendo segurada pelo pescoço e outra que ela está sendo enforcada. Novamente, temos outra imagem, onde tem um ser que segura a cabeça de uma mulher. Para quê? Não sabemos. Novamente, na próxima página, a imagem de uma criança provavelmente sendo maltratada. E eu peço que olhem bem para essas imagens e pensem na dor dos familiares. Na próxima página, ela mostra os vampirinhos que estão na barriga da mãe, pois era assim que ela se referia às crianças. Na próxima página, são outros desenhos que vão seguindo, com um conteúdo muito suspeito, onde tem imagens bem estranhas. Eu não quero utilizar palavras errôneas, mas, enfim, por favor, não deixem essa mulher solta. Ela é um risco até mesmo presa. Suas ideias já estão espalhadas pelo Brasil e na Argentina. Se não mostrarmos que a justiça não fecha os olhos para tamanha crueldade, fatalmente servirá de estímulo a práticas idênticas ou até mesmo piores para aqueles que emascularam e destruíram famílias e sonhos, tudo por conta de seus ideais nefastos. Antes de falar novamente da condenação, eu gostaria de corrigir a defesa que o depoimento de Edmilson foi datado em abril, não em junho. O primeiro depoimento foi em abril. Não. O primeiro depoimento de Edmilson foi em 16 de julho de 1993. Ele deu um depoimento, eu acho que foi em abril de 94, na fase de juízo. Mas Edmilson Frazão entrou no processo em 16 de julho de 1993. Então, peço desculpa, confundi os depoimentos na fase de juízo e da fase de inquérito policial. Retiro. Bom, Edmilson, novamente, não tem como vocês acreditarem que Valentina de Andrade ela é inocente. Por favor, pensem na dor de todos aqueles familiares que tiveram que ver seus filhos
sendo mortos e dizerem que eles não têm registro, que eles sequer existiam. Aliás, as fitas realmente são muito interessantes. E não é de se pensar que aquilo era uma simples brincadeira ou algo, uma encenação. Gente, que encenação se faz daquilo? Novamente, vou voltar nas fitas. Qual é a prática da encenação em inserir uma furadeira na genitália de um homem e retirar uma salsicha e 2 balões? Enfim, por isso, a gente pede a sua condenação por homicídio qualificado mediante a tortura, por motivo fútil. E, claro, sua pena deverá ser agravada com a incidência do que determina o artigo 62, inciso 1º do Código Penal. Ou seja, a pena é agravada para aquele que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Eu gostaria de corrigir a defesa também, que em nenhum momento eu chamei Valentina de Andrade de satanista ou algo do tipo. Vocês mesmos estão colocando frases na minha boca, na boca da acusação. Gostaria também de corrigir que Edmilson não foi atrás Pela antes... ordem, juiz, pela ordem. Momento algum a gente colocou que essa canisca, sim, que estava causando um pânico satânico, que é a Também quero apresentar que Edmilson, eles falaram por que ele não foi atrás antes de falar sobre o depoimento. Eles mesmos disseram que a polícia militar não era confiável. Edmilson não tinha confiança na polícia militar. Ele não foi atrás antes por causa dessa confiança. Outro fator é que afirmaram que Edmilson seria... Pela ordem, juiz. Edmilson tinha a plena confiança nos policiais quanto que ele era bate-pau dos policiais na época. Da Polícia Federal ou Militar? Outro fator é que afirmaram que Edmilson teria problemas mentais. Há alguma prova disso? Alguma prova que Edmilson teria alguns problemas mentais, na palavra de vocês? Em nenhum momento eu disse que tinha prova. Eu disse que o irmão dele foi questionado e ele alegou que o médico falou para o pai. Calma aí. Eu interrompi o tempo. Por favor, se atenham a fazer as alegações finais. Esse tipo de debate é na fase de réplica e tréplica, certo? Então, a gente tem mais 2 minutos e 30 para a acusação e depois os 10 minutos para a defesa. Vocês já usaram o tempo, parte do tempo nisso. Então, falta só 2 minutos e 30. Podem encerrar. Por fim, eu gostaria de falar que, novamente, em nenhum momento eu afirmei sobre o livro dela que trazia ideias distorcidas. Eu apenas disse que o livro dela... Um segundo que eu vou procurar. Demonstra os claros pensamentos de Valentina de Andrade. Eu não disse que tinha afirmações satânicas ou algo do tipo. Eu apenas falei que o livro demonstrava claros pensamentos de Valentina de Andrade. Outro fator é que eu quero afirmar novamente a questão da liberdade religiosa foi violada a partir do momento que cometeram crimes, a partir desses ideais distorcidos. E com isso eu finalizo a minha fala. Bem, a partir das alegações finais da acusação, farei alegações finais sobre a defesa. Nós vamos utilizar alguns princípios do direito, porque aqui nós não falamos falácias. Dialogamos sobre fatos. Bem,
as alegações finais sobre o princípio da culpabilidade. O princípio da culpabilidade penal em defesa da ré, ele pode ser utilizado porque determina que ninguém pode ser punido sem dolo ou culpa, sendo verdade a responsabilidade objetiva, ou seja, o fato de Valentina ser membra ou líder do culto da luz, ou o grupo, né, não só seita, como é dita por várias partes, não configuraria como participante dos atos de emasculação e assassinato. Sobre o princípio da verdade real, o direito ele expressa o desejo de que seja punido aquele que praticou o ato dentro dos limites de sua culpa. Não se pode punir de mais, nem punir de menos, e deve-se punir o verdadeiro culpado. O processo penal ele não admite ficções processuais, ele apenas quer a verdade. Não vale a pena você vir aqui e fazer um júri deste tamanho e condenar alguém que não é verdadeiramente culpado e o culpado continuar solto. Vale mais um culpado solto do que um inocente preso. É assim que o direito penal diz. E sobre o princípio do estado da inocência. O nosso artigo 5º da Constituição, parágrafo 57, ele fala que, apesar de todas as evidências, não pode ser considerado culpado antes do trânsito de sentença julgado. Ela não pode ser considerada culpada até que o juiz determine assim. E também ele diz que ela não pode ser condenada mediante as suposições, o indúbio pro réu, que nós já citamos aqui antecipadamente. O titular da ação penal, ele deveria provar a culpa da ré. E em nenhum momento ele traz provas dela mandando, dela escrevendo, dela estando verdadeiramente falando, vá lá, mate, emascule aquelas crianças. Eu também quero citar o artigo 5º da Constituição Federal, que pode ser levantado por nós da defesa, que ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos religiosos e garantia da forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, que já foi citado também antecipadamente. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aqui, ela também diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O Estado não poderia ser preconceituoso contra uma religião desconhecida. Isso não cabe ao Estado, mas é um julgamento moral que ainda temos perante a sociedade. Ele estaria prejudicando a ré por toda uma mobilização e propaganda tendenciosa, que já falei aqui, a mídia sensacionalista, o nosso pânico satânico, o pânico moral, colocando como culpado uma religião, não só a religião da nossa ré aqui, mas já teve várias religiões ubandistas, de candomblé, colocadas como culpado por algo que é claramente feito por um ser humano, não por uma religião. Isso infringiria a primeira geração de direitos humanos, o direito à liberdade. A Valentina, como membro e diretora de uma entidade religiosa, teria o direito de celebrar sua religião e não ser punida pela ação independente dos seus adeptos. E bem, mesmo se fosse alguém da religião dela, Valentina já falou, ela não tem membros brasileiros. Os membros delas, foi dito no primeiro depoimento, são todos argentinos. E já teve pessoas brasileiras querendo entrar no grupo dela, mas ela não aceitou, porque ela não queria filiações brasileiras. Bem, sobre o indúbio pro réu, eu trago o acórdão TJDF-T2. Ele diz, fere a presunção de inocência como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em tratados de convenções internacionais sobre os direitos humanos. A regra de divisão do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP. O princípio do indúbio pro réu e o dever de motivação, transparência e controle social, a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por fora do artigo 93, 9 da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficiente dos elementos da prova. Se não há prova suficiente, não condenaremos o inocente. Simples. Sobre a questão da transcrição da fita, que também foi falado anteriormente pela acusação.
No mesmo dia da troca de delegados, a transcrição da polêmica fita do vídeo de Terug e Valentina foi anexada ao inquérito. O trabalho foi feito por um tradutor juramentado chamado Isaac Nunes Cordeiro. A transcrição inteira possui 91 folhas. Mas o trecho mais importante está na página 18. Aos ouvidos do tradutor especialista, que entendia as falas do argentino incorporado pela entidade, um momentinho. Paizinho, Terug disse, mas tem criancinhas que são experientes, no que Valentina responde. Claro, já desperta para a vida com toda a riqueza, com toda a sabedoria. Lembrando, ela sempre defende as crianças no livro dela. Em nenhum momento ela fala sobre a questão de emasculação, de violência ou qualquer outra contra as crianças. Pelo contrário, ela diz que crianças são puras, que devem ser protegidas de todo o mal. E a frase que o ouvinte diz ter ouvido por Terug é: mate as criancinhas que eu te pedi. Ela nunca foi dita. E isso foi utilizado pela mídia sensacionalista para dizer que sim, eram entidades, demônios, que colocavam seres humanos para fazer o trabalho delas e cultuá-las com corpos de crianças. Também tenho algo a falar sobre a questão de... Espera aí um momento, tem muita folha aqui. Sobre a questão de sacrifício humano. Um sacrifício humano, ele consiste no ato de sacrificar um ou mais seres humanos para fim de usualmente cunho religioso. Tal prática remota desde a antiguidade. Hoje em dia ainda há, sim, religiões. Mesmo tentando eliminar esse tipo de práticas, há religiões que utilizam do sacrifício humano, do sacrifício de outros animais, como a galinha. Bem, só que tem uma questão de que o sacrifício humano não deixa para trás um corpo. Não tira somente uma parte e deixa o resto para trás. Por quê? Isso, na verdade, essa questão de emascular e levar embora apenas a parte íntima das crianças se assemelha mais a algo de um serial killer, um tipo de colecionador, e não de uma prática religiosa. Sobre as questões que elas trouxeram, imagens, desenhos do livro, eu lhe pergunto, bandas de rock geralmente utilizam imagens de demônios, imagens de seres com chifres. Isso propaga um tipo de, vamos dizer, demônios? Sendo que a maior parte das bandas de rock também falam sobre Deus. É interessante isso, inclusive. E sobre o livro incentivando a emasculação, violência, etc., seria o mesmo que eu falar aqui. Retirem-se todos os livros sadomasoquistas, porque eles estão incentivando as pessoas a serem violentas umas com as outras. Veja bem, que tipo de argumento que eu estou utilizando aqui agora? E sobre a fita VHS, com a temida furadeira e os balões simulando órgãos genitais, eu lhe pergunto, onde que o caralhos... Perdão a palavra. Onde que uma furadeira seria usada? Onde que uma furadeira seria utilizada para emascular uma criança? Não faz sentido. E as peças teatrais feitas pelo grupo da Valentina, ela mesma fala que são peças teatrais simulando o bem e o mal, cujo bem sempre vence. O bem, claro, falado por ela, porque Zuíta, que é o Deus dela, o Deus Todo-Poderoso, ele é dito como o pai de Jesus. E... o que eu vou falar aqui? Além do mais, a autora não me parece entender verdadeiramente, de astronomia, misturando conceitos da ciência com suas convicções místicas. Da mesma forma, seu entendimento sobre ecologia é de uma ignorância e desinformação, realmente. Singular e absoluta, o mesmo se dando em relação à antropologia, biologia, medicina e demais expressões jogadas aleatoriamente em seu discurso de busca pela luz e da verdade. Ela somente quer que nós não utilizemos da religião cristã
falando que Deus é todo-poderoso e bom ao mesmo tempo. Os desenhos apresentados para o júri não significam crianças sendo matadas, nem nada do tipo. Foram tirados fora de contexto. E é isso. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar tanto a acusação contra a defesa pela fala polida, né? Que bom que o professor Manuel já fez aquele... Para quem não viu, ele está controlando a câmera, ele teve que virar, tipo assim, estamos com problemas técnicos. Teve que ser cancelado aqui quase esse programa. Que bom que não é o Twitter, senão a gente já tinha sido retirado. Agora vamos lá. Ordem no tribunal, ordem no tribunal. Agora vamos para os jurados. Jurados, a função de vocês agora é pegar a folha, o pedaço de papel e a caneta e escreverem se vocês consideram a ré Valentina de Andrade culpada como mandante dos assassinatos e das emasculações, ou se vocês consideram ela inocente. Escrevam e dobrem o papel. Lembrando só uma questão técnica, pessoal. Tecnicamente, se a gente tiver, como foi feito muitas pressas, a gente não vai ter, mas era para ter um espaço reservado para o Conselho de Segurança debater. Aqui a gente vai fazer modelo americano, voto a voto, e já volto com vocês com o resultado. Conselho de sentença de pé. Primeira jurada. Você vai ler o resultado final, como é de praxe. Após ouvidas a fala do representante do Ministério Público e da Defesa, passamos agora para a sentença do caso Ministério Público do Estado do Pará contra Valentina de Andrade. O júri, por meio da sua primeira jurada, declarou a ré inocente. Pessoal, uma salva de palmas para os dois lados. Foi uma votação apertada, é por isso que o Conselho de Sentença podem sentar. Foi uma votação apertada, é por isso que o Conselho de Sentença tem 7 pessoas, para não ter empate. Então, normalmente, o último jurado acaba sendo o voto de Minerva. Mas eu gostaria de agradecer, primeiramente, eu não gosto de agradecer a UEMS em sentido abstrato, porque ela não existe. O que existe são os técnicos, os professores e todos os alunos que são vocês de verdade, que fazem a UEMS ser a faculdade de qualidade que é. Uma salva de palmas a todos os envolvidos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer? Não? Gostaria de agradecer? Alguém? Não?
Pode falar, então. Eu quero agradecer principalmente ao senhor professor Marcelo, porque foi maravilhoso participar desse projeto de extensão e ficar sabendo sobre esse caso. Agora eu acho que eu vou ser zoada pelo resto do semestre, porque já tem gente ali. Eu também agradeço muito os meus colegas aqui do grupo de extensão, foi muito legal participar disso. E eu até então não tinha me envolvido com nenhum tipo de grupo de extensão, eu adorei todo esse papo, toda essa conversa e toda essa nossa união mesmo, porque nós sabemos que nós sempre estávamos aqui fazendo de tudo pelo senhor e tudo mais. Eu adorei tudo isso e eu achei muito legal e também muito nervoso, passei aqui na frente, mas A gente percebeu. Mas eu acabei falando tudo que eu tinha que falar no final e foi muito bom. Não era o palavrão. Obrigado, pessoal. Declaro encerrado o nosso júri. Você quer falar também? Todo mundo falar. Bom, gente. Agradecer, né, a presença de todos aqui, os colegas, a organização, professor Manuel, obrigado. Gente, em relação à extensão, é um momento muito importante para a graduação. Fica aí de dica para o primeiro ano que participem. É muito gratificante e muito envolvedor você estar tendo essa oportunidade do que daqui 5 anos vai ser literalmente a vida de vocês. Então, assim, participem, estejam envolvidos com projetos, não tenha medo, é nervosismo mesmo, tá? A gente fica assim na expectativa, ainda mais que o auditório encheu hoje. Mas, por fim, agradeço a todos, principalmente os colegas de sala, e eu quero falar uma coisa. Todo mundo esperou por um palavrão meu, mas graças a Deus foi a Bia. O meu é só obrigada, professor. Você é demais. Eu sou ruim de falar em público, gente. Eu nunca falo na sala. Ela estava parecendo o Datena na acusação aqui. Eu nunca falo na sala, eu nunca falo em lugar nenhum. Mas eu queria agradecer a todos presentes hoje, ao primeiro ano, ao segundo ano também está aqui, ao professor que deu essa oportunidade para a gente estar fazendo isso. É algo que, tipo assim, eu imaginava no 5º ano, não no 2º ano, estar num júri assim. Então eu agradeço a todos, agradeço meus colegas que estiveram todo mundo junto desde o começo, nessa extensão. E foi ótimo participar, eu fico feliz de ter participado. Também não gosto de falar muito em público, mas queria agradecer novamente o professor Marcelo, queria agradecer a Lara, a Bia, que me ajudaram bastante na hora que eu estava fazendo toda a pesquisa. Na verdade, elas tentaram me acalmar, porque eu estava mais nervosa do que vocês podem imaginar. Hoje eu mandei tantas mensagens para ela falando que estava tenso, mas, enfim, gostaria também de agradecer o moço da chamada, o Bruno, que, por mais que ele não falou, ele ajudou um pouquinho, mas ajudou a gente a fazer as teses das acusações. E é isso. Novamente, peço para vocês que entrem no projeto de extensão, pois é maravilhoso, foi muito divertido ficar com todos eles. E é isso. Pessoal, só uma última surpresinha final de júri. A gente declarou agora inocente a Valentina, né? O júri também declarou inocente, inclusive a população invadiu o júri para tentar linchar a Valentina e teve que entrar a polícia de choque para impedir isso. E uma surpresa para todos vocês, nenhum dos acusados do caso dos meninos emasculados de Altamira teve envolvimento, pois era um caso de um serial killer chamado Chagas, que morava na fronteira do Maranhão, que vai dar luz ao caso Os Meninos Emasculados do Maranhão na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o que aconteceu, semestre que vem eu conto para vocês.